nerd, geek. Com certeza você já ouviu essas palavras, ou pelo menos uma delas. Talvez você até use essas palavras no seu dia a dia. Mas a pergunta é, você sabe o que significam essas palavras? O que é? Do que se trata? Qual é a diferença de uma para outra? Nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre essas palavras. Então fica até o final desse vídeo que você vai entender se você é geek ou nerd. Então vamos começar com a palavra nerd. A palavra nerd surgiu nos Estados Unidos e foi popularizada nos anos 70. Nerd é uma gíria que foi criada para se referir a um certo tipo de jovem adolescente, os intelectuais, aqueles que têm uma inteligência acima da média, e se interessam por assuntos que geralmente as pessoas não se interessam. Essas pessoas geralmente têm uma característica padrão, são focadas nos estudos, estão sempre estudando, lendo, pesquisando, indo atrás de conhecimento. Geralmente também gostam do mundo dos filmes, séries, games, tecnologia, animes, etc. Mas são pessoas reservadas, não costumam sair para se divertir. Têm dificuldade de se relacionar com as pessoas, são antissociais. Ou seja, não se encaixam nos padrões da sociedade. Então, por ser assim, o nerd não era bem visto na sociedade. O nerd era visto de uma forma negativa. Então foi aí que começou o bullying com o nerd. As pessoas zoavam, tiravam sarro, ofendia e às vezes até agredia. Criaram até um personagem para definir o nerd, né? Uma pessoa tímida, bobona, que não sabe se comunicar, usando óculos grande, todo engomadinho, usando suspensório, medroso, que acaba sendo o saco de pancada dos caras mais descolados da escola. Mas, com o surgimento de filmes e séries com personagens nerds, os nerds começaram a ganhar mais destaque na sociedade. E aquela ideia negativa foi meio que perdendo a força. E o número de nerds foi só aumentando. Com o passar do tempo, a definição de nerd foi sendo voltada mais para as pessoas que curtem filmes, séries, games, tecnologia, animes, etc. Porém, essas coisas ainda eram vistas como coisas de criança. Então, o nerd ficou com fama de infantil, crianção. Por isso, algumas pessoas tinham até vergonha de expor o seu gosto por coisas nerds. Mas o número de nerds continuou a crescer e foi se tornando cada vez mais popular. Aí as pessoas começaram a perder a vergonha de serem vistas como nerd. Inclusive nos anos 90 surgiu o tal do orgulho nerd. Então o movimento nerd foi crescendo e ganhando espaço. Aí começaram a surgir as subdivisões para definir os tipos de nerd. Aí entre os tipos teve o CDF, que é aquele nerd focado nos estudos, o otaku, que é aquele que curte a cultura oriental, os animes, mangá, e o geek. E é aqui que vamos falar sobre o geek. Mas antes de falar do geek, curte aí o vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você ficar por dentro das novidades que virão. E bora lá! A palavra geek é muito antiga e surgiu em 1876 e significava algo como bobo, ou seja, mais uma palavra usada de forma pejorativa. Com o passar do tempo, essa palavra foi sendo associada aos artistas de rua que faziam coisas bizarras para chamar a atenção dos espectadores, como arrancar a cabeça da galinha nos dentes, comer uns bichos diferentes lá, para chamar a atenção mesmo. Depois, com o avanço da tecnologia, a palavra geek foi sendo associada a pessoas que curtiam essa parte de tecnologia, informática, computação, TI. Por fim, a palavra passou a ser referida a pessoas com gostos peculiares, pessoas excêntricas. Ou seja, além do gosto pela parte de tecnologia, como eu falei aqui, entrou também as pessoas que gostam de games, quadrinhos, filmes, séries, animes, mangá, jogo de tabuleiro, RPG, etc. E foi por isso que o geek se tornou uma das subdivisões do nerd, ou seja, um tipo de nerd. Porque o geek passou a ser pessoas que gostam de coisas de nerd. Agora ficou a dúvida, né? Qual a diferença então entre o geek e o nerd?
Bom, os dois gostam das mesmas coisas, ou seja, quadrinhos, games, filmes, séries, tecnologia, animes. Porém, o nerd é aquele que se aprofunda mais nessas coisas, se dedica mais, passa mais tempo dedicado a essas coisas. Muitas vezes prefere até ficar em casa jogando videogame, assistindo séries, animes, filmes, do que sair pra balada, sair com a galera. Digamos que é aquele que realmente veste a camisa. Já o geek é aquele que curte todas essas coisas, mas não se envolve tanto quanto o nerd. Ele não se dedica tanto quanto o nerd. Ele curte as coisas de nerd, muitas vezes ele usa até roupas, né? Coisas de nerd. Porém, ele tenta ali manter um equilíbrio entre o mundo nerd e o mundo não nerd, né? Diferente do nerd, esse prioriza mais sair, se relacionar com pessoas, fazer rolês, essas coisas. O nerd acaba sendo aquele que cria o conteúdo que o geek curte. O nerd, por se envolver mais, por se dedicar mais, por se aprofundar mais, muitas vezes acaba sendo aquele que cria, que gera conteúdo. E o geek acaba sendo aquele que curte e consome o que o nerd produz, o que o nerd cria. E aí, conseguiu identificar se você é geek ou nerd? Ou se você mantém um equilíbrio ali entre as duas coisas? Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários a sua dúvida, a sua pergunta, e a gente vai conversando sobre o assunto. Bom, eu sou o Jean Fernandes, seja muito bem-vindo. Se você curte coisas geek, coisas nerd, aqui é o seu lugar. Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima. Valeu!